te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos que com vossa ajuda generosa conservemos em nossa vida e em nossos costumes o que celebramos nas festas pascais, que estamos para encerrar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, no capítulo 21, no versículo de 20 a 25. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se inclinou sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser destes? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importas isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabendo que o testemunho é verdadeiro, Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fosse escrito todos, penso que não caberia no mundo e os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo, nesse tempo da Páscoa. Mais de 90% nós vimos as leituras do Evangelho de São João, que nos relatou muitas coisas, falando de Jesus, falando de seguir os mandamentos, o amor, o perdão, a misericórdia, tudo aquilo que o Evangelho de João nos trouxe durante esse tempo pascais. E agora então vai cessar e vamos entrar num outro tempo depois então de celebrarmos o Pentecoste. E a liturgia então nesse Evangelho de João hoje, concluindo o capítulo 21, fala porque olhando para o Evangelho de ontem, que é uma continuidade do Evangelho de hoje, fala
que Jesus teve um diálogo com Pedro. E esse diálogo que Jesus teve com Pedro é para afirmar aquilo que Jesus tinha, desejo que Pedro cumprisse. Por isso deu para Pedro toda a autoridade. Mas primeiro fez o teste do amor, né? Se ele realmente amava. E ele deu as suas respostas. E hoje, então, nessa continuidade, Jesus, no final do Evangelho de ontem, disse para o Pedro de que forma ele iria morrer, né? Então falou para o Pedro que quando ele era jovem, criança, ele fazia o que queria, agora não ia fazer mais. E as pessoas iam levar ele para onde ele não queria e ele tinha que suportar tudo isso, né? Então, que morte ele ia morrer? Então Pedro também teve curiosidade de fazer a pergunta para Jesus, que morte que João ia morrer, né? Porque aqui fala desse discípulo amado, deixou muito claro que é João, né? O discípulo amado, aquele que reclinou sua cabeça no peito de Jesus. Então Pedro faz essa pergunta para Jesus, e aquele discípulo perguntou, então Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça, que ele venha, o que te importas, né? Então Pedro, como Jesus falou que a morte que ele ia ter, ele queria também saber da morte de João. Mas na verdade João foi o único que morreu não martirizado, né? Foi uma morte diferente. E aí, quer dizer, então Pedro estava incomodado com o que ia acontecer com João. Esse ensinamento, amados, é que cada um tem sua situação, sua vida. A gente tem que se preocupar em caminhar com Jesus do jeito que a gente acha e deve. É aquilo que a gente aprendeu através da palavra, né? E não se incomodar com os outros. Pedro estava incomodado com a vida do João, a história do João. E Jesus, e aqui fala então que Jesus repete de novo, né? O que te importa, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? O que a gente fica importando com a vida do outro? Deixa o outro, né? Nós devemos nos importar com aquilo que fazemos e o que devemos fazer. E Jesus acrescenta que João, ele foi aquele discípulo, né, que escreveu, que contou história, que escreveu o Evangelho. E aqui fala, né, do testemunho, o que ele falou é verdade, porque ele escreve as cartas de João, ele escreve o Evangelho. E assim também, amados, somos nós. Por isso que fala, não ia caber nos livros do mundo tudo que Jesus fez, porque Jesus, ele não cessou de fazer. Quando eu conto a minha história, quando você conta a sua história de uma forma bendita, engrandecendo o nome de Jesus, é Jesus que está realizando tudo isso. Porque o que João fez? João escreveu sobre Jesus. João falou sobre Jesus, deu testemunho de Jesus. Ele foi o discípulo amado. Então o amor sempre chega primeiro, sempre chega na frente, dá testemunhos verdadeiros. E é assim então que nós também devemos escrever nossa história no livro da vida. Por isso, e tudo aquilo que nós fazermos de bom vai ser por uma ação do Espírito de Deus. Então, é o próprio Cristo que realiza as suas obras, é nós contando a história da nossa vida glorificando o nome de Jesus. Por isso não tem livro no mundo que vai caber a sua história em comunhão com Deus. Então que nós possamos viver uma fé, não incomodando com o que o outro vai fazer, mas incomodando com aquilo que nós fazemos. E precisamos então contar essa história e que essa história agrade Jesus como João agradou. Ele deu testemunho e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Então nós também devemos viver assim, dar testemunho de Jesus Cristo, e porque se nós dá testemunho de Jesus, é porque o nosso testemunho é verdadeiro. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.